Bom, então eu estou aqui explicando para vocês o conceito de cultura. Já disse para vocês que cultura não serve no conceito amplo de tudo que a humanidade fez, não, isso não interessa, e também não interessa no sentido antropológico, e que interessa apenas no sentido comparativo à agricultura, cultura do campo, cultura do espírito. São as duas atividades humanas mais básicas. Então, se for pensar bem, quando todo o resto não existe, existem apenas essas duas coisas. E você vai ter que continuar almoçando, de alguma maneira, e você vai continuar tendo que ser humano. Então, você vai necessariamente tendo que continuar constituindo uma competência humana. Se todas as outras coisas sumissem, desaparecessem, nós seríamos reduzidos ao cultivo do campo e ao cultivo do espírito. Só essas duas coisas sobrariam na nossa existência. Então, eu comecei a dar a vocês razões pelas quais obter para si uma cultura, ou seja, cultivar o próprio espírito, é fundamental. E a primeira razão que eu apresentei foi que, se você tem cultura, você amadurece mais rapidamente, ou seja, você terá, ao se defrontar com qualquer situação da vida, por mais que seja uma situação dolorosa, você terá algum meio de lidar com aquilo melhor, porque na sua mente, na sua consciência, existe já a percepção daquele esquema de possibilidade de vida humana. Porque sabe o que acontece quando você não faz assim? Quando acontece com você uma desgraça, tem todo tipo de problema pode acontecer com a gente, né? Mas quando acontece com você uma desgraça, o problema número um é que você fica achando que aquilo só aconteceu com você na vida. E quando você, então, conclui que só com você aconteceu aquilo, você fica morrendo de vergonha de ter passado, de estar naquela situação. Como você fica morrendo de vergonha de estar naquela situação, você esconde aquele assunto e joga embaixo do tapete. E o nome desse processo psicológico é neurotização. Neurotização é quando você esconde embaixo do tapete uma situação qualquer com a qual você não lidou e, sobretudo, a respeito da qual você é incapaz de falar. Como você, se tiver cultura, é já possuidor daquela experiência, pelo menos em teoria, na hora em que acontece com você a mesma coisa, você fala assim, bom, então está acontecendo comigo tal coisa. Estou na mesma situação que eu, Raskolnikov, no Crime e Castigo. Eu acabei de descobrir que eu estou criando uma exceção moral para mim mesmo, o que é errado, e eu agora entendi o que estou fazendo. Então, o simples fato de que você conversa sobre o assunto já é extremamente curativo, porque a palavra cura. Essa é a razão pela qual toda a terapia funciona. Qualquer que seja a linha terapêutica, até um certo ponto funciona. Por que funciona? Porque quando você deita num divã e começa a conversar sobre as suas coisas, seus problemas, você começa a equacionar o seu sofrimento. Então você está sofrendo com alguma coisa. A pior situação possível é deixar o sofrimento intacto, porque ele irá perseguir a sua existência o resto da vida. Mas se você consegue explicar alguma coisa, falar sobre ele, né, e você, de alguma maneira, você exorciza aquilo. Então, a cultura que você tem dentro de você permite que, ao se defrontar com as situações da vida mais complexas, mais dolorosas, mais difíceis, você possa, pelo menos, conversar, até mesmo com você mesmo, não precisa nem ser com outra pessoa, mas possa, pelo menos, entender os termos daquilo que está acontecendo com você. E isso significa que a cultura sara, ela cura. Ela retira a tendência à neurose que todo mundo tem, que é esconder por vergonha os maiores problemas da vida e depois deixar que esses problemas fiquem assombrando a sua existência 20 anos seguidos, porque você não conseguiu exorcizar aquela situação e você cria então uma fantasia sobre aquilo que você viveu que transforma aquele problema em um problema muito maior do que ele é. Não é isso? Goethe dizia o seguinte, Goethe dizia que não há nenhum problema, nenhuma situação que o tempo não melhore. Todas as situações da vida o tempo melhora. Então é só você perceber bem, aquilo que você fez com 15 anos
que você achou que foi a maior burrice que alguém pode ter feito na vida, hoje em dia você dá risada daquilo, né? Entendeu? Aquele negócio de roubar aquelas galinhas, não sei aonde, que você ficou aterrorizado anos que descobrisse, hoje você acha aquilo engraçado. Então há de fato uma atenuação que o tempo faz das coisas da vida, mas essa atenuação necessita obrigatoriamente que você tenha algum controle sobre o problema. Porque se você deixa neurotizar, se você faz de conta, se você se autocondena a não entrar no assunto, você não obtém o benefício do tempo, porque aquilo que está escondido não é passível desta regra de melhoramento com o passar do tempo. Para que você possa se tornar capaz de ser beneficiário dessa regra do tempo, é preciso que você exponha o problema a ele, do mesmo modo que só se pega a ferrugem se você expuser as chuvas, e a ferrugem só tem se você expuser o ferro à chuva. Então, se você expõe a chuva, contando, dizendo que é, e dizer o que você está vivendo, quer dizer, ser capaz de equacionar aquele problema, depende de quanta cultura você tem. Porque a primeira coisa que acontece com você é que você não será a primeira pessoa com quem aconteceu aquilo. Aí há o primeiro benefício extraordinário, que só fosse só esse já seria muito bom, né? O primeiro benefício extraordinário da ideia de cultura, de ter tido a capacidade de se apossar desses conteúdos que estão, por exemplo, nas grandes obras de literatura. Como nós fazemos aqui todo mês no programa Expedições pelo Mundo da Cultura, nós tomamos de assalto 10 tesouros por ano. Né? O nosso programa aqui em Paranavaí toma de assalto 10 tesouros por ano. Então, quem fez os 8 que já existem, que já foram feitos, tem 8 tesouros na sua cultura, na sua mente, lá guardados. Somos, portanto, estamos mais ricos, não há dúvida nenhuma. Vocês estão entendendo isso? Estou sendo claro? Tá certo? Fácil de entender? Alguma pergunta? Pois não. Não há nenhuma situação que o tempo não melhore. Por exemplo, você foi à falência. Ficou na miséria, perdeu tudo que você tinha. 10 anos depois você já esqueceu. O tempo não... Aquela situação vai se diluindo com o tempo. Você fica só 5 anos no Serasa, no cartório, depois de 5 anos você não faliu mais. Claro. É ou não é? É verdade. Entendeu? É sempre assim. Meu Monique, eu acho assim, impressionante porque ontem, enquanto a gente estava discutindo a Admirável Mundo Novo, você viu no final que o Matheus falou, eles não tinham família também lá na ilha, porque trocavam as crianças, as famílias, e também veio na minha mente a mesma coisa, quer dizer, muitas pessoas que eu acredito que estavam aqui na ilha e que estavam ontem pode ter associado uma situação a outra. Até briguei com o Matheus. Por que você não falou? Porque eu não me dei conta disso. E eu não disse isso para vocês ontem, que também na ilha, que é o outro romance de Aldous Huxley, também havia a preocupação em destruir qualquer espécie de família. Tanto é que lá na ilha, as crianças que estão infelizes com o pai e com a mãe mudam de família. Então, o seu pai brigou com você, então você pega e vai morar no vizinho. Né? Tá bom? E dependendo da criança, pode ter até uma boa ideia, né, para o pai, né? Dependendo da criança. Mas em princípio não é uma ideia ideal, né? Então, ontem o Matheus percebeu isso, né? Ele percebeu sozinho isso, e se ele tivesse dito, teria ajudado aqui a ilustrar a situação que nós vimos ontem. Mas é isso que significa que o Matheus, que é um adolescente, né, um menino brilhante, um adolescente que tem uma experiência pequena de vida, ele, por causa da idade pequena, o Matheus vai criando uma munição para viver a vida, que é uma coisa de uma preciosidade extraordinária. É isso que você obtém quando você consegue, numa certa idade da sua vida, fazer esse exercício. O problema é que a gente nunca encontra quem ajude. Então, de vez em quando, você tem a sorte de topar com alguém que é culto, e achar uma pessoa verdadeiramente culta é uma coisa difícil. Né? Nós achamos.
Não, mas é que eu sou meio de casa, porque afinal eu estive em Paranavaí, eu acho que umas 30 vezes já. Porque foram 19 só nesses últimos 2 anos, né, do programa. Mas na vida, o que nós imaginarmos que fosse, o que se imagina que seja uma formação verdadeira de professores, era conseguir que alguém, uma pessoa vocacionada para isso, atingisse um grau de cultura pessoal tão alto que pudesse ajudar os pequenos, né? Os pequenos, porque a educação sempre tem um foco original, primordial em criança, né? Então, os pequenos a fazerem um trajeto mais fácil na vida fora, porque essa é a função do professor, auxiliar os pequenos a serem maiores. No fundo é isso, né? A educação é você ajudar o pequenininho a se tornar maior, sem que ele precise aprender tudo sozinho, com os atravantes, com as tocadas da vida. Se ele fosse capaz de fazer isso de alguma maneira, né, nós estaríamos fazendo muito por essas crianças. E essa é a ideia essencial de todo o processo educacional. Educação significa explicar. Explicar significa tirar para fora. Tirar o quê? Tirar a criança da jaulinha em que ela se encontra. A criança existe numa circunstância de precariedade pessoal. É isso? Tem que tirar a criança para fora e fazê-la entender o que é que se faz na vida quando você é maior, porque é essa que é, no fundo, a ideia. Não sei se vocês compreendem isso, talvez vocês não são crianças há muito tempo, né? E com exceção daqueles 2 ali, né? Então, fora esses 2 aí, os outros não são crianças há um bom tempo. E vocês já esqueceram o que é ser criança, mas se vocês tiverem um pouquinho de esforço de memória, vocês irão lembrar que ser criança é viver num mundo de terror. Porque tudo o que acontece em volta de você está muito acima, muito além da sua capacidade de administrar. Então tudo parece assustador, tudo parece que é o fim do mundo, tudo parece aterrorizante. Então o que caracteriza melhor a infância é uma sensação de terror que acompanha a infância inteira. Então a missão do professor é tirar fora o terror que acompanha a vida das pessoas, dando a eles, então, passando a sua experiência para que eles possam incorporar ao seu conhecimento, à sua consciência verdadeiramente, determinados elementos que serão os elementos pelos quais serão solvidos os nós que a vida irá trazendo até o último minuto. O último minuto da vida é o mais problemático de todos, né? Não é isso? Quer dizer, nunca melhora. No fundo, o último minuto da vida é aquele de todos os mais problemático, que é o enfrentamento da morte concreta. E esse é o problema da educação em última análise, e não há educação sem cultura. Então, se a gente pretende fazer alguma coisa com a educação, não há nenhuma outra maneira a não ser de fazer isso por meio da cultura, no sentido de Cícero, no sentido que nós elegemos aqui como sendo o sentido que nos interessa nesse momento. Há muitas outras razões pelas quais você precisa criar para você mesmo um programa pessoal de cultura. E uma segunda razão para isso é que cultura é uma coisa que você pode estar acessível à sua existência. Por exemplo, quando o Ortega y Gasset diz o seguinte: quando um tigre nasce, um tigre é sempre o primeiro tigre. O tigre nasce, ele não depende da existência de outros tigres, ele tem os elementos de autonomia, passará a vida sozinho, irá caçar aí uns animais que conseguir caçar. O tigre não precisa de que tenham havido outros tigres antes para que ele possa existir. Mas os seres humanos não são assim, porque nós nunca somos o primeiro ser humano. Quando a gente nasce como continuador de um longo percurso no qual foram se acumulando coisas extraordinárias que estão à sua disposição. Então, a razão pela qual a cultura é alguma coisa imprescindível é porque nós temos aí uma herança para lançar mão, para tomar posse. De alguma maneira, nós somos todos herdeiros de Shakespeare. Quando alguém faz uma obra universal, quando um escritor, quando um artista produz uma obra universal, essa obra automaticamente transforma-se numa obra de patrimônio da humanidade.
Então, quando todo mundo aqui tem uma parte na herança de Leonardo da Vinci, tem um pedaço da herança de Michelangelo, um pedaço da herança de Cervantes, um pedaço da herança de Shakespeare, um pedaço da herança de Machado de Assis, um pedaço da herança de Johann Sebastian Bach. Então, todos nós temos direito a essa herança, digamos assim, né? Não podemos ser impedidos de lançar mão dela, e esta é uma outra razão pela qual um programa de cultura é um programa absolutamente fundamental e necessário para que nós possamos ter uma vida humana plenamente falando. Uma terceira razão pela qual é fundamental termos um programa pessoal de cultura é porque há muitos inimigos, há muitos perigos que nos cercam e que tornam aí precário, né? Tornam precário e tornam difícil a nossa própria a manutenção dessa nossa cultura. E entre os perigos que nos cercam e que dificultam a nossa vida, o primeiro deles vem daquilo que eu falei no começo, vem do perigo antropológico, vem do fato de que os antropólogos, eles têm esta tendência de olhar para toda e qualquer cultura com neutralidade de valor, neutralidade axiológica, digamos assim, em termos filosóficos. Por exemplo, vocês sabem que os homens têm um detalhe anatômico chamado prepúcio, e as mulheres têm um detalhe anatômico chamado clítoris. O prepúcio é um detalhe anatômico feminino no corpo do homem, e o clítoris é uma marca masculina no corpo da mulher. Por causa disso, algumas culturas têm o hábito de circuncisar o pênis para retirar o prepúcio e extirpar o clítoris. Com isso, o sentido simbólico disso é que essas culturas acham que ao extirpar o prepúcio e ao extirpar o clítoris, você está confirmando a masculinidade do homem e a feminilidade da mulher. Esse ato de fazer isso é visto por nós como uma coisa meio bárbara, assim, sobretudo na situação do clítoris, né? Porque no prepúcio ninguém acha estranho. Mas um antropólogo que vê isso acontecendo não tem nenhuma opinião sobre isso. Ele acha isso normal, ele acha que isso é tão legítimo quanto tomar sorvete na esquina. Entendeu? Não tem nada de estranho numa coisa dessa, porque um antropólogo acha que todas as culturas têm a mesma importância, têm o mesmo status, têm o mesmo valor relativo. Então, os antropólogos tendem a não emitir opiniões sobre coisas que, sob o ponto de vista da nossa cultura, são profundamente repugnantes, como hábitos de matar a criança por essa ou por aquela razão. Os nossos índios aqui, por exemplo, quando tem um filho que não querem, eles largam o filho no mato para a onça comer. E esse hábito, que para nós é um horror, uma coisa indescritível, para uma tribo de índios parece uma coisa normal. Então, os antropólogos tendem a não ter preocupações morais com as coisas que eles descobrem. Muito bem. Onde é que está o problema disso? O problema disso está que quando você passa esse mesmo critério para a cultura no sentido de Cícero, na cultura do cultivo do espírito, nesse momento o Tiririca fica igual ao Johann Sebastian Bach. Entenderam a desgraça? E se você não é capaz de perceber a diferença do Tiririca e do Johann Sebastian Bach, você não tem a menor ideia do que seja cultivo do espírito. Então, se você pensa que essas coisas são todas parecidas, você é mais uma vítima do pensamento antropológico, desse pensamento que tende a achar que as coisas são todas equivalentes, que não tem nenhuma diferença, que é tudo mais ou menos igual. Entendeu? Tanto faz o Vando quanto o Pavarotti. Entendeu? Apesar que o Pavarotti até não tem um grande apreço por ele, mas, entendeu? Tanto faz a Orquestra Sinfônica de Berlim como o Teixeirinha cantando Churrasquinho de Mãe. Os mais velhos devem lembrar que o Teixeirinha tinha uma mãe do Teixeirinha morreu queimada. Ela foi lá cuidar de uma fogueira, teve um toque, caiu e morreu queimada. Então ele fez uma música chamada Churrasquinho de Mãe. Vê se pode uma barbaridade dessa, né? Tá? O Teixeirinha que, aliás, acho que desapareceu, morreu, né? Vocês compreenderam o que eu estou dizendo para vocês? Que vejam que conspiração extraordinária que não existe contra nós.
Porque se você fosse deixar assim, levar pelo meio ambiente, pela televisão, se levar pela opinião dos antropólogos, entendeu? Pelo politicamente correto, você nunca mais é capaz de discernir qualidade de baixa qualidade, porque é óbvio que entre os diversos bens culturais que estão em volta de você, existem vários graus de qualidade. No entanto, essa atitude, né, essa atitude de achar que tudo é mais ou menos a mesma coisa, é um defeito, é um vício, né, é um vício que nós aprendemos com essa turma da antropologia. Essa gente que não é mais capaz de distinguir uma coisa da outra, uma coisa superior de uma coisa inferior.